tem muitos espíritos que, obviamente, levam um choque de realidade quando chegam do lado de lá, e quando tem a oportunidade de mandar alguma mensagem através de algum médium, ele está tão transformado por esse choque de realidade que muitos familiares não se identificam, não conseguem ligar a mensagem ao espírito, né? E isso parece que é até muito comum, porque eu já vi até com o Chico acontecer algumas coisas nesse sentido e alguns outros médiums também, né? Isso pode acontecer, mas a gente tem que entender o contexto da comunicação mediúnica, né? Humberto de Campos, quando estava encarnado, ele escreveu 2 artigos comentando o livro Parnaso em Túmulo, que tinha sido lançado em julho de 1932. E ele comentando num dos artigos, acho que foi o primeiro deles, ele diz o seguinte, que os espíritos não mudam nada depois da morte, eles continuam exatamente os mesmos e tal. Seus interesses, seus temas, seu estilo. Na verdade, não é bem assim. Ele não era um autor espírita, ele era um escritor, estava fazendo análise do livro. O autor pode mudar, sim, como você está colocando aí. Pode mudar e pode não mudar. Porque, às vezes, o espírito fica com a sua monoideia durante séculos no mundo espiritual. A gente tem informação disso, tanto em Kardec como em André Luiz. Então, o espírito pode mudar, sofrendo um baque muito grande na morte, assim como muitos mudam com a própria experiência de quase morte. O camarada, ele nem morreu, ele teve só uma experiência de quase morte. Na hora que ele volta, ele já está mudado. E outros têm experiência de quase morte e não mudam. Então, isso depende muito do amadurecimento espiritual, dos erros, da consciência, se ela está pesada, se ela está leve, do choque emocional, da sensibilidade da pessoa, do que ela viu, de como foi vivida essa experiência, do que ela percebeu, de como ela estava no seu nível espiritual, do momento espiritual que ela estava vivenciando quando a morte a surpreendeu. Então, tem vários fatores que podem fazer com que a pessoa, desencarnando, tenha uma crise existencial, vamos colocar assim, uma crise individual, em termos de espírito imortal, mais drástica ou menos drástica, dependendo de como ela vinha conduzindo a sua vida e principalmente os últimos anos, os últimos meses antes da desencarnação. Então, tem gente que muda muito, tem gente que muda pouco e tem gente que não muda quase nada após a morte física, né? E o processo de desencarnação. A gente vê isso, por exemplo, na Kardec, na Revista Espírita, no Céu e no Inferno, né? Nas obras de André Luiz. Então, isso acontece. Então, pode mudar muito, pode mudar pouco. O que ocorre é que, às vezes, os mentores espirituais orientam alguns autores conhecidos de recuperarem o seu estilo. Então, essa informação do Humberto de Campos pode não ser verdade. Será que Castro Alves estava com o mesmo jeitinho? Cassimiro já veio estar do mesmo jeito? Será que o Antero de Quental estava igualzinho, ele que tinha sido suicida? Será que eles não mudaram? Eu acho que muitos deles mudaram, sim. E até muito. Agora, para trazer qual ele ficou famoso enquanto encarnado. E também guardasse uma certa semelhança, mesmo que mudasse um pouquinho, com os temas da sua predileção, não só com o destino, mas com os temas da sua predileção quando ele estava encarnado. Para quê? Para que aquele admirador do autor encarnado, ou aquele conhecedor do autor encarnado, identificasse esse autor encarnado no autor desencarnado. E isso servisse de evidência da imortalidade da alma, daquele espírito específico e como princípio geral. Que o objetivo é vencer a morte, que ainda é um grande desafio para todos nós. O Humberto de Campos não era espírita. Então, quando ele faz esse texto, ele estava encarnado em 1932, fazendo uma análise enquanto literato. Uma análise muito interessante, bem-humorada, irônica, inteligente, mas uma análise de uma pessoa que não estudava espiritismo.
Então ele fala, os espíritos não mudam. Eles mudam, mas certamente eles desejaram ou foram orientados pelos mentores para tentar fazer uma poesia que fosse próxima do estilo que eles utilizavam enquanto encarnados. Para quê? Para que aqueles que lessem identificassem o espírito. Por que você está especificando Castro Alves, Antero de Quental, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, Pedro de Alcântara? Por que você está especificando o espírito? Para que os encarnados identifiquem quem é ele. Por isso você especificou o nome. E isso permite que você fale assim, não, o Chico Xavier não é capaz de escrever em todos esses estilos. Um número enorme de poetas, do Brasil e de Portugal, não é dele. Então, quando ele fala que não é dele, a gente acaba acreditando, e isso serve para os materialistas, ou os espiritualistas que não estudam, ou alguns espiritualistas que têm uma visão muito vaga, e para os próprios espíritas. Serve de material para estudar a questão da mediunidade e a comprovação da imortalidade da alma. Então, o espírito, se ele consegue imprimir o seu estilo o suficiente para quê? Para ser identificado pelos seus admiradores ou seus estudiosos dos seus textos enquanto encarnado. E isso sirva como uma evidência de imortalidade da alma através de um fenômeno mediúnico de efeitos inteligentes. Porque há evidências mediúnicas que são de efeitos físicos, e há evidências mediúnicas que são de efeitos inteligentes, e algumas até que são mistos. Esse é um caso de efeito inteligente, você lê e identifica o nome do autor espiritual. Então, eu acho que não quer dizer que eles não mudaram, mas eles tentaram escrever no estilo que eles tinham, e alguns deles podem ter mudado mais, outros podem ter mudado menos, porque a morte causa uma transição, o mundo espiritual traz outras informações, o espírito amadurece, arrepende dos seus erros, cresce. Então, alguns podem ter crescido mais, outros podem ter crescido menos, alguns podem ter até rejeitado o material que eles produziram, quando o valor espiritual, quando os valores, a cultura que eles apresentavam não corresponde mais com os valores que ele tem agora como espírito desencarnado. Então, isso pode acontecer. Mas, nesse caso, é interessante que ele resgatasse isso. Mesmo que ele tenha mudado muito, é interessante que ele mostre um pouco daquele estilo, para que fosse identificado. Né? Senão, por que usar o nome famoso? Então, era melhor usar o pseudônimo. A poesia pela beleza da poesia, não precisava usar o nome pelo qual ele ficou famoso. Acho que é por aí.